Nosso convidado da semana é o médico Dr. Ricardo Salgado, que há quase 40 anos se mudou para Nova Lima. E além da prática da sua profissão, tornou-se também um pesquisador da nossa história e da preservação do acervo cultural da cidade. Para nos falar um pouco desta importante tarefa e nos mostrar o caminho para a continuidade desse processo, a partir de agora, ele estará com a gente aqui no Conexão Leão. Essa semana nós trouxemos aqui um convidado muito especial, um pesquisador, um estudioso da história de Nova Lima, o médico Dr. Ricardo Salgado Guimarães. Prazer ter o senhor aqui na... Muito prazer, seu Zé. Conexão Leão, doutor. O prazer é meu. Dr. Ricardo Salgado, como é que chegou, como é que é essa história com Nova Lima? Fala um pouco pra gente aí. Bem, Zé Raimundo, o negócio acontece o seguinte, você sabe, eu comentei pouco antes com você, que minha mãe é de Nova Lima. Ela era irmã do Cécio Jones. Cécio Jones foi prefeito. Foi prefeito, foi superintendente da Morro Velho, aí começou a minha história com Nova Lima. Eu terminei a minha residência médica, que eu fiz no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer. Concomitante a isso, eu fiz... Seria correspondente ao mestrado hoje na PUC, no Rio. Okay. No dia que eu cheguei da viagem do Rio de Janeiro, terminou essas especializações, esse meu tio estava lá em casa visitando meu pai e minha mãe. E ele estava montando o serviço de atendimento de acidente de trabalho no Hospital do Morro Velho. E tinha um dia da semana que ainda precisava de um plantonista, que era domingo. Ele me perguntou, você não quer esse plantão, Ricardo? Eu falei, quero. Plantão esse que eu dei durante 17 anos. Isso foi... Em 1973. 1973. Aí eu vim trabalhar na Morro Velho, eu não conhecia o hospital, eu conhecia de nome que mamãe foi operada no Hospital do Morro Velho quando ela era menina. E, enfim, eu conhecia a história dos nós, eu não conhecia. Isso como plantonista aos domingos? Aos domingos, no acidente do trabalho, foi. Então comecei a trabalhar. A hora que eu cheguei no Hospital do Morro Velho, eu levei assim um impacto, porque eu nunca tinha visto nada na minha vida. Eu só conhecia o hospital daquele tipo no filme de Tarzan. E posteriormente ao estudo eu soube que realmente foram feitos somente 3. O nosso, que existe até hoje, e 2 na África, que já não existem mais. Não existem mais. E eu lembro quando eu era menino, Tarzan chegando correndo no hospital, em Nairobi, eu achava esse nome assim, fantástico, né? Entrando com a pessoa no hospital, era um hospital igual ao Hospital do Morro Velho. A hora que eu entrei, que eu vi, eu falei, gente, o que é isso? Um espetáculo. Eu nunca tinha visto nada parecido. E essa decisão minha de dar um plantão no domingo mudou minha vida. Começou a sua história em Nova Lima. Mudou minha vida completamente, porque eu tinha feito treinamento para ser professor, tinha feito as especializações todas para dar aula na universidade, como de fato eu dei. Então eu dava o plantão no domingo aqui em Nova Lima e durante a semana eu trabalhava em Belo Horizonte. Trabalhava no Hospital Borges da Costa e na Santa Casa. Lá eu fazia cirurgias, e foi assim durante muitos anos. Só que, em dezembro, eu comecei a trabalhar na Morro Velho. Em abril de 74, o meu tio, que era o superintendente-geral da companhia, você sabe, a empresa tinha passado por um processo de transição muito grande com a ida embora dos ingleses, a chegada dos brasileiros, está naquele processo de reorganização que não foi fácil. Isso lá em 1974 ainda. 74, aí ele falou, Ricardo, eu preciso de uma pessoa para ser diretor do hospital. Eu falei, Cécio, eu não posso, porque eu não tenho experiência, eu nunca tinha trabalhado numa coisa assim. Realmente, aí ele ficou quieto. Muito jovem ainda também, né? Eu tinha 27 anos. Uma responsabilidade grande. E organizar um setor, né, que estava... A empresa naquela época tinha 7.500 empregados.
Aí eu fiquei quieto, esqueci disso. Na semana seguinte ele me chamou lá na Casa Grande e falou, não, eu estou te nomeando diretor do hospital, porque eu preciso de uma pessoa da minha confiança lá dentro, e o que você não souber, você pergunta ao seu pai, porque meu pai era médico e mexeu com gestão de saúde a vida toda também. Aí eu peguei e falei, bem, o que eu posso fazer? E aí reorganizei o serviço todo, sempre fui muito organizado, ainda sou até hoje. Comecei a ver as coisas de Morro Velho, né? Tive que estudar tudo o que acontecia no Morro Velho, porque eu era responsável pelo hospital e pelo serviço dos trabalhadores. Tinha que fazer o exame periódico, não existia legislação que regulamentava isso não, porque isso foi em 74. Mas a empresa já fazia baseado na experiência dos ingleses. Então eu tive que reorganizar isso tudo, montar o serviço, enfim, organizar o hospital. O hospital. E aí eu comecei a entender a história de Nova Lima. Com a minha vida no hospital, na Morro Velho, eu fui vendo a riqueza que é a história dessa terra. Nessa época o senhor se mudou para Nova Lima, doutor? Não, eu era solteiro, eu morava em Belo Horizonte com a minha família e vinha aqui trabalhar e voltava. Eu casei, quando eu casei eu tinha direito à casa como diretor do hospital. Eu morei aqui naquela casa lá da Boa Vista, do lado do hospital, da frente do diretor, o hospital e dos fundos era do vice-diretor. É uma estrutura muito interessante. Você já leu os livros do Cronin? Sim. É um médico inglês que escreveu muito no meados do século XX. Se você ler aquele livro, você vê o que acontecia aqui. Interessantíssimo. Entendi. Quando eu casei, eu passei a morar nessa casa que era do diretor, e lá nós ficamos 17 anos. Quer dizer, período casado, depois nós construímos essa casa e viemos para cá, porque a casa era muito boa, um espetáculo, mas não era minha. Sim. Então nós construímos, eu e minha mulher juntando e construindo a nossa casa. Falei, não, porque enquanto eu trabalhar, eu tenho a casa, o dia que eu não trabalhar, eu fico na rua. Que, por sinal, uma bela casa que o senhor mora hoje. Casa... Fizemos caprichado e do jeito que a gente queria, nos atende perfeitamente bem. E aí começou a minha vida aqui em Nova Lima. Eu tinha contato específico com a mineração Morro Velho, que é o hospital. Eu não conhecia Nova Lima, nada, eu não sabia nem sair da cidade. Eu ia direto para o hospital do Morro Velho, aquela rua por baixo ali da igreja anglicana, ia para o hospital, saía e ia embora para casa. Voltava para Belo Horizonte. Tem até uma passagem muito curiosa, que eu não sabia desse negócio da barraquinha de Santo Antônio. E antes ela era feita ali onde é feito, em frente olaria ali. Na olaria, atingindo inclusive onde é o quartel hoje. Exatamente. Aquela rua ficava interrompida. Era a única rua que eu conhecia para sair de Nova Lima. A hora que eu chego de carro, estava a barraquinha lá. Eu falei, agora como é que eu vou embora? Como é que passa? Como é que eu saio daqui? Nisso eu vi um colega que trabalhava comigo, que é muito conhecido aqui em Nova Lima, o Dr. Paulo Bertschel. Sim. Muito conhecido como Paulinho, Dr. Paulinho, né? Dr. Paulinho. Eu falei, bem, ele é daqui, ele sabe sair. Entrei o carro atrás dele e fui andando, entra daqui, entra dali. De repente ele parou e eu parei. Ele desceu do carro assustado e falou, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu estou querendo ir embora. Eu falei, mas você está dentro da garagem da minha casa. Porque ele mora ali, a casa dele é na rua Chalmers, mas a garagem é por trás do Bicame ali. Eu não sabia. Eu já estava dentro da garagem. Eu parei dentro da garagem dele e falei, Ricardo, aqui é a garagem da minha casa. Paulinho, como é que eu vou embora? Aí é que ele me explicou o outro caminho, como é que era. Explicou não, eu saí, ele saiu, me levou, porque eu não sabia sair realmente. Então esse início de Nova Lima, doutor, aqui começou, a história toda começou com a sua vinda. Uma decisão de um plantão mudou totalmente a minha vida. A sua vida. Toda a minha vida, porque eu era para estar ficado em Belo Horizonte. Você sabe, eu fiz especializações grandes, inclusive com especialização na PUC no Rio de Janeiro. Era para ser professor, não era para trabalhar numa cidade pequena. Numa cidade menor. Mas, no momento é que eu falo, a vida da gente está presa por um fio de cabelo. Um sim ou um não muda completamente a sua vida. E isso foi muito forte na minha vida. Quando eu decidi fazer residência médica,
eu fiz a prova em Brasília, fui aprovado inclusive no concurso lá, que era concurso, passei em primeiro lugar e fiz para o Rio. Aí estava conversando com meu pai falou, você vai para onde você quiser, agora o Rio de Janeiro é melhor do que Brasília. É mais antigo, as coisas lá são melhores e tal, e tem um detalhe, lá nós temos família, porque meu pai é de Ubá. Ubá. Mas a família dele, antiga do meu avô, era do Rio. Era então do nós Rio. tínhamos parente no Rio, tinha tia, ele falou, Ricardo, você vai ficar sozinho, é bom ter alguém. Um ponto de referência, então, mas você decide. Aí eu decidi ir para o Rio de Janeiro e essa decisão de não ir para Brasília mudou, porque lá encontrei minha mulher. Conheceu a sua esposa. Foi lá que foi, quer dizer, se eu tivesse ido para Brasília, a minha história seria outra. Seria outra, com certeza. Se eu não tivesse feito plantão no hospital, não estaria aqui hoje. Em Nova Lima. E aí viemos, começamos, casamos, fomos morar lá na Boa Vista. Na época, aquela estrada que vai da porta da Casa Grande até o hospital, até ali na Gameleira, um pouquinho antes da entrada, era de terra. Não era calçado, não. Era calçado. Não. Então a gente trabalhava, eu morava ali, minha mulher ainda estava estudando. Ela transferiu a escola do Rio para Belo Horizonte. Então nós íamos juntos para Belo Horizonte e ficamos, casamos e estamos felizes aqui em Nova Lima, sabe? Na verdade... 40 e poucos anos. Tem 42 anos que nós vivemos em Nova Lima. Agora eu vim para aqui 2 anos antes, para trabalhar. Sua história em Nova Lima, então já tem 44 anos. Tem a minha vida toda profissional. Depois eu desisti de Belo Horizonte. Eu falei, não, eu vou ficar só quieto por aqui. E vim trabalhar em Nova Lima e fiquei, desenvolvi o trabalho na empresa, transformei o serviço médico da mineração Morro Velho no serviço de referência no Brasil. Isso eu tenho muito orgulho de fazer. Quando eles criaram a Portaria 3214 de 1978, eu fui para Brasília, a convite do governo, para ajudar a montar as portarias relacionadas com os exames médicos. Porque nós já fazíamos aqui na Morro Velho. Só para você ter uma ideia, o primeiro exame periódico feito na Morro Velho foi feito em 1939, com registro, inclusive, de silicose. Pelo que o senhor está nos contando, doutor, e dentro da curiosidade geral do nosso público, o Hospital da Morro Velho, ele realmente estava bem à frente daquele tempo. Na época que eu vim para aqui, ele tinha assim, programas de saúde para o trabalhador que não existiam em lugar nenhum do Brasil. Programas para diagnóstico que nós implantamos, de pneumoconiose, silicose, que era um problema muito sério aqui da empresa, só que registrava em São Paulo, o maior polo industrial do país, não tinha doença. Não tinha. Não. Porque eles não registravam, não tinha quem fizesse diagnóstico. E aqui o primeiro caso de silicose registrado no país foi de 1939. Porque era uma coisa muito curiosa, a medicina que era feita naquela época era igualzinha que fazia em Londres. O primeiro ou o segundo raio-x, existe uma disputa, uma coisa assim muito afetiva, com formiga. Porque tinha um médico lá que comprou um aparelho de raio-x. Ele fala que o dele, hoje, infelizmente, esse aparelho saiu do Brasil, está em Chicago. Mas ele dizia que o dele era o primeiro. Era o primeiro. E a Morro Velho, eu sempre achei que fosse o nosso raio-x, era o primeiro. E isso data de 1905. 10 anos depois do aparelho ter sido descoberto na Europa, né? Então, agora, curioso era o seguinte, fazia umas radiografias aqui, amontoava isso tudo, mandava para Inglaterra para fazer os laudos. Porque não tinha profissional, nem os ingleses e nem brasileiro que soubesse fazer o laudo, era uma coisa totalmente nova. Tinha que ir para lá, demorava ali um tempo grande. 3 ou 4 meses depois, porque ia e voltava o laudo, né? Não tinha essas facilidades, não tinha fax, não tinha... Hoje com a internet você faz aqui, você tira um retrato, mostra, 5 minutos depois o laudo está pronto, né? Coisa. Naquela época não. Mas então, o avanço do Hospital da Morro Velho naquela época era muito grande em relação Não, quando ele foi construído, só para você ter uma ideia, quando ele foi construído, Belo Horizonte não existia. O primeiro Hospital do Morro Velho data de 1834. Era um pequeno ambulatório, pequenina sala de cirurgia, que durou um tempo, a empresa viu que ele não estava atendendo a necessidade, porque a empresa começou a ter sucesso,
demoliram esse, construíram o segundo hospital, que existe, o prédio existe até hoje, lá na Boa Vista. Ele ficou pequeno quando foi construído esse que eu trabalhei. Esse é do princípio do século XX. Então, todo material, instrumental, médico, enfermeiro, tudo vinha da Inglaterra. Porque não tinha aqui no Brasil onde recolher esse... Então, era uma medicina de primeiro mundo que se fazia aqui. Até porque imaginamos que essa ligação com a Inglaterra, em função dos ingleses... A empresa era uma empresa inglesa, a sede dela era em Londres. Era um avanço muito grande para o Brasil daquela época. Muito grande. Só para você ter uma ideia, lá no Centro de Memória, esse material antigo, que eu preservei todo ele, guardei, hoje ele está lá no Centro de Memória, tem uma mesa de cirurgia que é a única no Brasil, toda de madeira e bronze. Ela tem praticamente todos os movimentos que você possa ver hoje numa mesa, não tão sofisticadas, porque hoje você aperta o computador, a mesa só falta tremer, né? Verdade. Mas os movimentos necessários numa mesa de cirurgia, uma mesa de madeira que está lá no Centro de Memória, eu na época que eu comecei a trabalhar, ela foi totalmente restaurada na empresa, está lá no Centro de Memória. É a única no Brasil. Interessante. Então você imagina o que se fazia de medicina ali, naquele hospital. Do ponto de vista de medicina ocupacional ou medicina do trabalho, ele foi pioneiro no Brasil. Referência mesmo. Foi referência. Claro, com essa portaria de 1978, isso se espalhou pelo país como um todo. Mas a fonte original saiu daqui. Pioneiro foi Nova Lima. Na Nova Lima, foi. Na questão de medicina do trabalho. Foi, porque nós tínhamos todos os protocolos, e já existia uma coisa muito curiosa, que isso anterior à minha vinda para cá, teve um médico, Dr. Javer de Barros, um médico antigo, ele era radiologista. Ele fazia classificação das doenças já aqui no Hospital do Morro Velho. Isso em 1958, 59. Um avanço. Quer dizer, eu tenho esse documento, inclusive, que eu fiz questão de preservar. Era um negócio assim fantástico, sabe? Muito bem, doutor. Nós vamos dar uma paradinha, vamos tomar uma água, dar uma mensagem dos nossos patrocinadores. Na volta, nós vamos falar mais com o Dr. Ricardo Salgado. Ele vai falar um pouco mais da história de Nova Lima, um pouco mais da sua carreira como médico e também como um estudioso da nossa Nova Lima. Daqui a pouquinho, no Conexão Leão.